humilhação. Tendes em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Podemos apresentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Como eu disse, é uma honra estar aqui com os irmãos, para cooperar com os irmãos, para a obra do Senhor. A gente congrega ali no Vila Vitória, região do Ouro Verde, região do Vida Nova, lá um pouquinho longe daqui. A gente congrega na Assembleia de Deus do Ministério de São Miguel Paulista. A gente ajuda ali como diácono, escola dominical, a gente dá aula também. E pela graça do Senhor, vai fazer 9 anos que o Senhor tem me arrancado da idolatria, da prostituição e do adultério. Pela misericórdia do Senhor, um dia Ele me chamou e falou: eu confio em Ti e eu vou te dar um ministério, uma obra para você fazer. Você quer? E eu falei: eu quero, Senhor. O Senhor me perdoou e me lavou e me deu a oportunidade de ser salvo. Assim também com os irmãos. Irmãos, essa carta aqui, sem perda de tempo, essa carta é uma carta de conforto e de exortação e consolação ao mesmo tempo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era um homem matador de crentes. É isso mesmo, igreja. Ele matava crentes, perseguia crentes, jogava na prisão, amarrava cordas nos pés dos crentes e arrastavam com os cavalos de uma cidade para outra. A Bíblia vai dizer que ele respirava ameaças de morte. Após a ascensão de Jesus Cristo ao céu, esse Paulo, quando ainda era conhecido como Saulo, ele arrastava, meus irmãos, ninguém ouvia, ninguém tinha a coragem, nem sequer de ouvir o nome desse homem que já tremia na base. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele mesmo disse: segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Mas o Senhor, pela sua graça, desde o ventre da minha mãe, me chamou para a obra. Não é diferente com todos que estamos aqui. Ainda antes que nós acordássemos, ainda antes que nós pensássemos, os nossos pais pensassem em nos gerar, eles já nos conheciam. Salmo capítulo 139. Para onde eu irei da tua presença? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao inferno, o Senhor também está lá. E se eu colocar a minha cama no Seol, ali o Senhor está presente. O Senhor me sonda e me conhece. Sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor sonda o meu coração. Disse o salmista, o rei Davi. Irmãos, essa palavra aqui, nós vamos aprender hoje, que não há nada nesta vida mais poderoso do que o Deus que nós servimos. Aleluia! A única coisa que ainda conserva este mundo, por mais que você possa fazer um giro de 360 graus à sua volta, é a igreja que conserva este mundo. Porque quando Jesus falar sobe, quando a igreja for arrebatada, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, a igreja de Tessalonicenses, capítulo 2, porque somente há um que ainda resiste, até que do meio seja tirado. Esse somente um é o Espírito Santo, que ainda está convencendo a igreja, que ainda está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele, Deus, aleluia! É ele que vai nos levar para o céu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, o apóstolo Paulo disse: não apagues o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo
2, do 13 em diante, ele disse: é Ele, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você não tem como você ver a Deus. Sem Ele você não alcançará a salvação da vida eterna. Aleluia! Pois bem, esta igreja, meus irmãos, é uma igreja mista. Tinha romanos, tinha gregos, tinha bárbaros, tinha judeus também que tinham vindo do judaísmo. Pela graça do Senhor, Ele deu essa confiança ao apóstolo Paulo para pregar, para levantar e abrir esta igreja na cidade de Filipos. Irmãos, o apóstolo Paulo vai trazer para esta igreja o Jesus Cristo que eles ainda não conheciam. Porque, meus irmãos, nós sabemos que na antiguidade tinha muitos deuses, como hoje também. Só que quando o apóstolo Paulo vem escrevendo para esta igreja, ele vem citando o poder do nome de Jesus. Por que, meus irmãos, que eu falo isso? Porque se você continuar lendo alguns versículos atrás, ele vai dizer que é no nome de Jesus que todo joelho vai se dobrar. É no nome de Jesus que toda língua vai confessar. Aleluia. É no nome de Jesus que toda língua vai declarar o nome do nosso Deus poderoso. Aleluia. Irmãos, pense em um estado triste, um estado infeliz daquela pessoa que se declara, que opta em não aceitar e não acreditar no nome desse Deus que servimos. É uma infelicidade muito grande para uma pessoa que se denomina ateu e fala: eu não quero acreditar nesse Deus, eu não quero acreditar. Mas para você, se você está nessa posição, fique você sabendo que um dia você vai fechar os olhos nessa terra, não acreditando em Deus, mas quando você abrir o seu olho na eternidade, você vai se deparar com Ele. Você vai tomar um choque tão grande e vai dizer: você existe! E Ele vai dizer: eu existo, e eu quis me apresentar a ti, mas você não quis saber. Esse Deus verdadeiro, é só Ele que pode te levar para a salvação da vida eterna. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Capítulo 8, verso 32: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há outro caminho, igreja. Não há outro rumo a ser tomado. Somente Ele pode te dar a salvação da vida eterna. É no nome dEle que tu vence as tribulações. É no nome dEle que você vai ser curado. É no nome dEle que você vai chegar no céu naquele grande dia, no arrebatamento da igreja. É Ele que merece toda honra e toda glória. É Ele, igreja. Não há outro Deus como nosso Senhor. Não há outro Deus. Irmãos, você sabe que hoje em dia nós vivemos num mundo mau. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Se nós olharmos para aí afora, nós vemos morte, nós vemos perseguição, guerra, fome, tribulação, nós vemos só coisas ruins. Mas a palavra do Senhor diz que quando estivesse chegando o grande dia, haveria tudo isso. Em Lucas capítulo 11, 22, ele também disse: haverá coisas espantosas no céu. Você pode observar, meus irmãos, tem acontecido cada coisa. Aonde você já ouviu falar acontecimentos históricos, como na atualidade, de pessoas levadas, induzidas pelo inimigo, entrar dentro das nossas escolas e matar as nossas crianças, meus irmãos. É uma tristeza muito grande, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós sabemos que essas crianças estão morrendo aqui, mas elas estão acordando nos braços do Senhor. Porque Jesus falou para nós, também para os discípulos, que se nós quiséssemos entrar no céu, pastora, nós teríamos que ser igual a uma criança. Então, por que ele disse isso? Porque a criança, você bate nela, você briga com ela, 2 minutos depois ela está te abraçando. Não há maldade no coração dela. E Jesus falou: quer entrar no céu? O exemplo está aí. Pois bem, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo chega para pregar nesta igreja, ele vem citando somente um exemplo: o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o único que morreu
Sabe o que Jesus fez pela igreja? Ele se tornou maldito pela igreja. Como assim, irmão Ismael? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele subiu ao Calvário, carregando aquela cruz. Ele foi preso no madeiro com pregos, que não era ainda nem pregos, eram cravos, mais ou menos de 10 a 15 centímetros de espessura. Não era liso como nós vemos hoje, era áspero, era ondulado. E aqueles pregos, meus irmãos, aqueles cravos foram cravados no nosso Senhor, que morreu por mim e por ti. A tradução dos judeus fala que quem fosse morto no madeiro era se tornado maldito, e ele fez isso por mim e por ti. Agora você pode ler a história todinha de Jesus. Você vê ele reclamando? Você vê ele dizendo que não quer mais? Você vê ele dizendo que quer parar? Não, ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Então, irmãos, ele morreu no madeiro, morreu, e na sexta-feira e no domingo ressuscitou. Ao terceiro dia ele subiu aos céus e assentou, meus irmãos, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É por isso que quando você está fraco, caminhando, quando você quer parar, quando você chega disposto e diz para Deus: hoje vai ser a última noite, hoje vai ser o meu último louvor, hoje vai ser a minha última pregação, o meu último testemunho, eu vou parar. Sabe o que Jesus fala? Pai, ele não quer parar não. Ela não quer parar. Ela quer uma prova, ou melhor, ela quer uma vitória. Ela não vai parar não, Pai. Ela quer força para caminhar. Ele não vai parar. Eu sei o que ele está passando. Eu passei tudo o que ele passou. Ele não quer parar. Ele quer a vitória, Pai. É por isso que a Bíblia diz: com gemidos inexprimíveis. Foi lido aqui nesta noite. O Espírito Santo leva as nossas orações a Deus e fala: ele está querendo vencer, ele está querendo mais um renovo, ele está querendo mais força para caminhar. Não para, porque a recompensa vai vir, igreja. Não para. É no nome de Jesus que você vai vencer. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, também é no nome de Jesus que o coxo, meus irmãos, de Atos capítulo 3 e versículo 6 foi curado, quando Pedro e João subiam para o templo, cheios do Espírito Santo. Eles tinham acabado de receber a promessa, tinham acabado de receber fogo do céu. Eles vão subindo a hora nona, irmãos, para orar, e quando se depara com aquele coxo ora, pedindo esmola na beira do templo há mais de 38 anos. Eles dizem: me dá uma esmola, me dá uma dracma, pelo menos um denário. Pedro com João, a Bíblia vai dizer que eles, fitando os olhos, era fixando, olho no olho, irmão, falou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que é que você tem? Em nome de Jesus, levanta agora e anda. A Bíblia diz, meu irmão, que no mesmo instante aquele homem se tornou em cima dos seus pés e dos tornozelos e saltou, meu irmão, dizendo: glória seja dada ao nome do Senhor. E entrou no templo louvando a Deus. 38 anos. Lucas capítulo 1 versículo 37. Pois para Deus nada é impossível. Gênesis capítulo 18 versículo 14. Porque haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Coloca na mão dele. Coloca na mão dele, porque ele faz. Põe na mão dele e confia, porque ele faz. Nada pode impedir, meu irmão. Não tem diabo, não tem inferno, não tem morte, não tem Satanás. Ninguém pode parar a força do nosso Deus. Só Ele é o Deus único e verdadeiro, Criador do céu e da terra. Ninguém pode parar a força do nosso Deus. Irmãos, no nome de Jesus, naquele grande dia, os joelhos vão se dobrar quando as pessoas se depararem no grande trono branco, no fim dos tempos, se deparar com aquele grande Deus que brilha mais do que o sol. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 em diante, a Bíblia vai dizer, na revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João: eu estava na ilha chamada Patmos, quando eu olhei e me virei um ser que falava comigo. Quando eu me virei para ver quem era, eis o que eu vi
vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, e o seu cabelo era como a lã branca, os seus pés eram como latão polido, os seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada que tem 2 fios, e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que vai te levar para o céu, igreja. Aleluia. E você tem liberdade para adorar Ele nesta noite. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Como eu disse, tem muitos que preferem, que opinam, que desejam, que entram pelo lado de não querer acreditar em Deus. Mas observa comigo. Se você observar a igreja, eu não acredito em Deus, Jesus para mim não é Deus, Deus não existe. Cá entre nós, se for pegar pela literatura portuguesa, a palavra existir significa que algo passou a existir. Certamente Deus não existe. Por quê? Porque quando estava lá no céu com Deus ainda, quando Moisés saiu do Egito, ou melhor, saiu do Egito, matou aquele egípcio, foi para o deserto, chegando lá ele encontra com Jetro, o sacerdote de Midian. Irmãos, e quando ele se alia ali naquela família, ele até chega a casar com uma das suas filhas, e ele fica ajudando aquela família. No Monte Horebe, quando ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro, irmãos, ele vê algo sobrenatural. Ele vai pegar uma ovelha que ficou desgarrada. Quando ele olha para uma sarça ardente, já vou explicar o existir. Ele olha para aquela sarça ardente e começa a ver uma labareda de fogo. E aquilo chama a atenção dele porque queima, mas não consome. Você já viu uma árvore seca queimar e não consumir, não desgastar? A sarça, você pode procurar na internet, ela é um galho seco, uma árvore que ela é seca. Imagina com o fogo, tinha que se queimar em segundos. Mas Moisés começa a observar aquilo e ele vai se aproximando. Queima, mas não consome. Queima, mas não desgasta. Quando ele vai chegando próximo, ele ouve uma voz do céu: Moisés, tira os pés da tua sandália, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está aqui é santo. A Bíblia vai dizer que ele tira as sandálias dos pés, se achegam de Deus e Deus fala para ele, Deus fala para ele: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Moisés, eu tenho visto que o meu povo tem passado, mas tinha que se chegar até aqui, porque Deus tinha falado lá atrás que tinha que passar 400 anos no Egito sofrendo de escravidão, mas a nação que escravizasse Deus a castigaria, e chegou o tempo de Deus salvar o povo do Egito. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele fala: Senhor, quem és? Moisés pergunta: quem és? Ele conversa com Deus sem saber quem é. Mas Deus fala para ele: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. No hebraico, eu sou o que sou significa Erie, Asher, Erie. Significa eu serei o que tu quiser quando eu serei. Eu sou o que sou quando tu precisar. Tu está precisando de força, eu sou a tua força. Tu está precisando de escudo, eu sou o teu escudo. Tu está precisando de vitória, eu sou a tua vitória. Tu está precisando de ânimo, eu sou o teu ânimo. Aleluia, Ele é a tua força, igreja. Ele disse: eu sou o que sou. Sim, Deus, tá bom. Então, Deus, o que você quer de mim? Moisés, eu te escolhi para tu ser o libertador do meu povo. Tu vai ser o legislador. Deus, eu não sei falar, eu tenho uma língua pesada. Vou convidar o teu irmão Arão também. Na frente de Faraó, tu vai ser como Deus. Isso é forte, irmão. Olha a intimidade que esse homem tinha com Deus. Na frente de Faraó, tu, Moisés, tu vai ser como Deus, e o teu irmão vai ser o teu profeta. Tudo que tu falar, o teu irmão vai assinar embaixo. Tudo que o teu irmão falar, tu vai assinar embaixo. Aí Moisés recebeu essa mensagem, esse encargo tão pesado. Ele fala: Deus, quem que eu vou dizer que me enviou? A preocupação de Moisés era, porque lá no Egito, irmãos, tinha vários deuses. Ele pensou: como que eu vou dizer que quem me enviou para libertar o teu povo? Aí Deus fala para ele: tu vai dizer assim para o meu povo: o eu sou me enviou a vós.
Irmãos, essa frase só pode vir de Deus e de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que quando Deus fala, o eu sou, me enviou a voz, Moisés levanta e aí recebe aqueles milagres ali que ele manda colocar a mão dentro da túnica dele, recebe, depois manda jogar o cajado, transforma em cobra. Irmãos, quando Deus fala para ele, o eu sou me enviou a voz, tu vai dizer isso? Aí o homem ficou confiante. Essa frase só poderia vir de Deus. É por isso que quando Judas chega no Monte das Oliveiras e diz, e com aquele monte de soldado, quem é Jesus o Nazareno? Jesus fala, sou eu. Que é a mesma frase, só muda o eu sou. Eu sou eu, só podia vir de Deus. É por isso que eles identificam. Aí Judas fala, aquele que eu beijar pode prender que é ele. Quando Deus fala para Moisés, eu sou, me enviou a voz, Moisés fala, ele acordou. Não é acordar de dormir, é ele se lembrou de nós. A profecia da escravidão está se cumprindo hoje e chegou a libertação. É por isso que quando eu disse a palavra existir, ela algo passou a existir. Com Deus não. Deus ele é. Ponto final. Tem a diferença de existir e é. Fulano de tal passou a existir. Não, Deus não é assim, Deus é. Acabou. É por isso que quando as pessoas falam, eu não acredito em Deus, Deus não existe. Por um lado, não existe. Aí você vai confundir a cabeça dele. Pode não, realmente concorda com ele. Deus não existe, Deus é. Porque a Bíblia vai dizer que antes da fundação do mundo, a sabedoria estava com ele, criando toda a terra e o céu. É por isso, meus irmãos, tem gente que não acredita, que fala que Deus não existe, mas só tem uma saída para o homem. Tem gente que fala que não acredita, meus irmãos, mas se você observar, toda a história da raça humana é baseada no antes e depois de Cristo. Não tem como. Pode observar. Em meados de 1945, na guerra entre União Soviética e Estados Unidos, até antes de Cristo, 1945, antes de Cristo. Hoje nós vivemos em 2023, depois de Cristo. Então, como que Deus não existe? Como que Deus não existe se a raça humana é baseada no antes e o depois de Cristo? Naquele grande dia, quando você se deparar com Ele, você vai ter que confessar: tu existe mesmo. Triste futuro para tal pessoa que decide não acreditar. Se você está em dúvida se Deus existe ou não, se você está em dúvida se Ele te ouve ou não, vai ler o Salmo 139, vai ler o Salmo 90. Moisés escreveu o Salmo 90 dizendo que Ele fundou os céus e a terra, Ele formou os mares e tudo que nele há. Irmão, o nosso Deus é tão poderoso que a Bíblia vai dizer que para Ele nos ouvir, Ele se inclina, meus irmãos. Tem noção do tamanho do nosso Deus? Para Ele nos ouvir, Ele se inclina. Nós somos como formigas diante dele. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os olhos do Senhor são como chama de fogo, contemplando os bons e os maus. É por isso que quando o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, ele andava de casa em casa perseguindo, e Jesus falou: esse homem dá futuro. Ele faz na ignorância, mas ele faz com vontade. Ele faz achando que está fazendo para mim. Imagina quando estiver realmente fazendo para mim. E Jesus apareceu. A Bíblia vai dizer em Atos, no capítulo 7 em diante, o 7 e o 8, na conversão de Saulo, que ele descia para Damasco, de Jerusalém para Damasco, de Damasco para Jerusalém. E no caminho que era deserto, ele ia com uma comitiva, irmãos. Ele ia com uma carta autografada pelos sacerdotes e os oficiais do templo, dizendo: pode entrar onde for que tiver que entrar, mas arrasta eles de lá e faz eles negar esse nome. Que esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia é tudo mentira. Paulo era um matador. Quando ele se depara, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que quando ele estava descendo, respirando ameaça de morte, a Bíblia vai dizer que surge uma luz na sua frente, mais brilhante do que o sol ao meio-dia. E ele cai do cavalo. E aí ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fala: quem és, Senhor?
Paulo tinha cidadania romana. Os romanos não falam Senhor para ninguém se não reconhecerem como Senhor. E ele fala no primeiro encontro: quem és, Senhor? Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Talvez Paulo queria dizer: não, Senhor, não estou te perseguindo, não. Eu estou perseguindo aos crentes dessa cidade. Paulo, eles servem a mim, Paulo. Não, Senhor, eu estou indo atrás do irmão fulano, ciclano. Ei, quando tu coloca o pé para falar mal do teu irmão, do irmão que serve a Jesus, Jesus fala: agora é comigo. Fala dele que eu resolvo por ele. Persegue ele que tu vais se encontrar comigo. Crente fiel é assim, meu irmão. A Bíblia diz que crente fiel é aquele que toca nele. Jesus disse: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Paulo caiu do cavalo, fica cego. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai para uma rua chamada direita. Atos capítulo 8 em diante. Uma rua chamada direita, na casa de um homem. Chega lá, meus irmãos, ele fica 3 dias e 3 noites sem comer, já entra no jejum, já se converteu no fogo. Quando Jesus, olha o poder do nosso Deus. Jesus chamou Paulo, Saulo, que agora vai se tornar Paulo. Aí Jesus vai lá na casa do profeta Ananias, um profeta antigo que a Bíblia diz, e fala: Ananias. Ananias fala: o que é, Senhor? Vem depressa, desce lá na rua chamada direita, que lá tem um homem, tu vai encontrar um homem por nome Saulo de Tarso. Ele vai estar orando. Vai lá. Irmão, quando Jesus fala isso para Ananias, o profeta, ele fala: meu Deus, o homem treina na base. Por quê? Porque a fama de Saulo era conhecida nas regiões inteiras. O profeta Ananias falou: mas Senhor, eu conheço esse homem, a fama dele chegou aqui, Senhor. Senhor, esse homem mata cristãos, Senhor. Senhor, eu ouvi dizer que ele entra nas casas e arrasta, não está nem aí para ninguém, Senhor. Jesus fala: calma, Ananias, vai, porque ele agora é um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele agora o quanto que ele vai padecer pelo meu nome. Ele matava cristão, agora ele vai morrer pelo meu nome. Ele matava pelo meu nome, agora ele vai morrer pelo meu nome. Ele perseguia por causa do meu nome, agora ele vai ser perseguido por causa do meu nome também. Ele é um vaso escolhido. E aqui nesta noite também Deus está falando que tem vasos escolhidos para a obra dele nesta noite. A Bíblia diz: se quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Está crendo a palavra dele nesta noite. Ele está falando contigo. Sinta a presença dele neste lugar que é real. Irmãos, a presença de Deus é mais real do que a minha e a tua vida. Glória a Deus. Porque antes que nós nascêssemos, ele já existia. Antes da fundação do mundo, ele já existia. Então, igreja, quando o apóstolo Paulo se converte, eu gosto muito de falar da vida do apóstolo Paulo, porque ele foi o maior evangelista de todos os tempos, desde a fundação dele. O apóstolo Paulo, irmãos, ele ganhou a Ásia Menor inteira para Jesus. Você tem noção do que é ganhar um continente inteiro? Você tem noção de como que é ganhar a América do Sul, por exemplo, inteira para Jesus? O apóstolo Paulo foi o maior ganhador de almas de todos os tempos. Nunca houve. Nem nenhum desses homens que ganharam milhões de almas para Jesus, nenhum deles chegaram aos pés de Paulo, o maior ganhador de almas de todos os tempos. Mas um dia ele se deparou, quando ele escreve para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, ele vai dizer: Timóteo, vem depressa, Timóteo. Vem depressa, porque eu estou em aperto. Eu já estou sentindo, Timóteo, que eu estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida está próximo, porque Demas me desamparou. Lucas também não está comigo. Crescente foi para a Dalmácia e Tito para a Galácia. Só eu estou aqui. Mas nenhum deles ficou, somente Jesus. Só Jesus ficou comigo e me livrou da boca do leão. Ele está dizendo: Timóteo, ele me salvou do Coliseu de Roma. Na antiguidade, os cristãos eram lançados no Coliseu de Roma para as feras, leões e ursos
comerem vivos, meus irmãos. Só que o apóstolo Paulo diz, mas ele me salvou da boca do leão. E ele fala, vem depressa. E quando tu vier, passa na casa de Carpo e traz os pergaminhos que eu deixei lá. Traz também a minha capa. E no final ele fala, principalmente os pergaminhos. Aquele jovem Timóteo que Paulo fala, meu filho na fé. Um jovem pastor que Paulo pôs uma confiança tremenda sobre a vida desse jovem. Por que eu citei esse homem, esse jovem chamado Timóteo? Porque tem muitas pessoas que falam, mas Senhor, eu sou muito novo ainda. Senhor, eu ainda nem fiz tal coisa. Eu vou te servir um dia, mas eu ainda nem fiz tal coisa, irmão. Um dia, a própria palavra diz que o tempo da salvação é hoje. Não perca essa oportunidade. Porque o dia de amanhã não pertence nem a mim, nem a ti. Você não sabe se iremos acordar amanhã. Ah, mas eu já vivi 20 e tantos anos, 30, 40 anos, irmãos. Mas a Bíblia diz que o amanhã é somente dele. Só ele sabe. É ele que é o Deus onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. É ele que é o Deus todo-poderoso, o Deus que tem todo o poder. É ele que é o Deus onisciente, sabe de todas as coisas. Aleluia! Por isso que Davi falou, Senhor, eu não sei para onde eu me irei para me esconder da tua face. Santo Deus! Não tem para onde ir, irmão. Você não pode se esconder da face do nosso grande Deus. Não tem como você fugir do nosso grande Deus. É ele que é o Rei dos Reis. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele profetizou a maior profecia de todos os tempos. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Só ele é o Deus da salvação, não há outro Deus, irmãos. Quando nós andávamos no mundo como ovelha desgarrada, como o próprio apóstolo Paulo diz que nós andávamos como ovelha desgarrada, direto para o matador. Mas ele virou a cédula que era contrária a nós, gravando na cruz e nos dando vitória. Aleluia. Foi ele, meus irmãos, que escolheu morrer por nós. Foi ele que de livre e espontânea vontade, você pode ver, Mateus 27, lá quando ele está na cruz, quando a morte vem para ele, ele fala alto lá. Pode ver, a morte matou o apóstolo João, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, Barnabé, todos os apóstolos até chegar em nós. Mas quando a morte foi se achegar diante de Jesus para tomar posse dele, ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele falou, a morte não tem noção do que é isso, ele fala, alto lá, Pai, é nas tuas mãos que eu entrego o meu espírito. É quando ele diz, está consumado, ele falou, está cumprida a obra que o Senhor me deu. Deus seja louvado. Irmãos, até na morte Jesus salvou. Lá na cruz do Calvário, quando ele estava agonizando ali, meus irmãos, que o ladrão da direita e o da esquerda, os dois do lado dele ali, o da direita falou, o da esquerda falou, por que tu está nessa situação? Aí o outro ladrão fala, repreende, ele fala, não, esse homem aqui é um santo homem de Deus, ele não fez nada. Nós é que somos culpados pelo que nós estamos fazendo. Aí o ladrão fala, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Glória a Deus. Aquele ladrão no último segundo da sua vida estava agonizando ali, onde ele já estava pregado na cruz. Ele fala, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus falou, ainda hoje tu vai estar comigo no paraíso. Glória a Deus. A Bíblia diz que ao instante que ele fala, Jesus repete, ainda hoje tu vai estar comigo no paraíso. Há muitos que falam, fulano de tal, não tem mais jeito. Eita Deus. Ixi, olha onde está lá na biqueira. Está vendendo, está traficando, já até matou, ei. Para Deus não tem essa não. O apóstolo Paulo, quantos e quantos ele não matou? Você viu lá em Atos capítulo 6 e no capítulo 7, na morte de Estevão, o primeiro diácono, o primeiro mártir, o apóstolo Paulo estava lá guardando as vestes, e depois ele mesmo disse, Senhor, mas eu pequei lá, quando a tua testemunha, Estevão, estava sendo apedrejado, eu guardei as vestes dele, e Jesus falou, te preocupa não, que daqui a pouco é tu que vai estar sofrendo a mesma coisa, mas é pelo meu nome. Tu guardou as
frente dele para que alguém matasse ele. Mas agora mais na frente vai ser. Eita Deus. Aleluia. Quer ganhar a tua vida? Foi lindo aqui nessa noite. Glória. Tu quer ganhar a tua vida, então tu tem que perder. Tu já viu quando tu planta uma semente de milho, feijão, qualquer outra coisa? Primeiro ela morre. Você já entendeu, meu irmão, essa simbologia? A semente, ela cai no chão, ela morre. Ela vai se abre. E aí sai o fruto. Jesus, ele teve que morrer. O fruto foi a ressurreição. Quando ele ressuscitou, ele ressuscitou triunfante. Você pode ver, quanto mais a igreja no passado era perseguida, mais pessoas se convertiam a Jesus. Quanto mais os imperadores Nero, Domiciano, Vespasiano, todos esses imperadores que foram maus, mataram cristãos. Quanto mais eles perseguiam Jesus, a igreja de Jesus, mais a igreja crescia. A igreja só cresce com perseguição, irmãos. A igreja está bem bom. Quando a dispensa está muito cheia, você não acorda de madrugada para orar. Quando tudo está bem, você já não tem mais aquela força para jejuar, para não sentir a dor do jejum. Quando tudo está em paz, meu irmão, só sabe disso quem já passou, quem já teve em abundância, irmão. Quando você está tudo na fartura, você nem sequer lembra de Deus direito. Você nem sequer lembra de Deus direito. Até diz que acordar de madrugada você esquece. E uma vez e outra, em vez de você ir para o culto de oração, culto de círculo de oração, você vai para o show. Em vez de você se consagrar a Deus, em vez de nós ir consagrar a Deus, nós vamos para um lugar. No tempo de consagramento a Deus, consagração a Deus, nós vamos para outro lugar. Irmãos, isso tem acontecido muito nas igrejas. A igreja, a Bíblia diz que ela ia se esfriar, mas dentro da igreja tem uma igreja que não para, tem uma igreja que não morre, tem uma igreja que não se esfria, tem uma igreja que vai ser arrebatada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados, e nos encontraremos para sempre com o Senhor nos ares. Aí depois dá-se a palavra: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Naquele grande dia, quando a igreja vier triunfante com Jesus Cristo, a igreja vai declarar: cadê a tua força, morte? Cadê o teu poder agora, inferno? Nós triunfamos! E diz, meu irmão, que a igreja vai descer triunfante com Jesus. Vai vir com uma noiva ataviada para o seu esposo. Aguarda ansiosa, esperando o dia do casamento. E está próximo, está muito próximo para se cumprir. E é somente nesse nome que nós devemos ser salvos. Todos os apóstolos, os cristãos antes de nós sofreram pelo nome de Jesus. Mas também no grande dia do arrebatamento, irmãos, vai ser o nome de Jesus que vai levar até o céu. Não desanima, ainda que esteja ruim, ainda que esteja difícil, olhem para a cruz do Calvário. A carta de Hebreus fala: olhai para Jesus, que é o autor e o consumador da vossa fé. Não é eu, não é a pastora, não é a irmã do lado, nem a irmã do outro lado que vai te levar para o céu. É Ele, igreja. É Ele. Não olha, mas o irmão o irmão deu, o irmão falou de mim, o irmão está isso, o irmão não me deu a paz do Senhor. Ei, é Jesus que morreu por ti, não foi o irmão, não. Foi Ele que se entregou na cruz do Calvário. E você tem uma oportunidade que nem isso nós teríamos, irmãos. Romanos capítulo 11, Paulo está dizendo para a igreja de Romanos que Israel foi cortado, que é a videira, foi cortado por um tempo da oliveira verdadeira. E nós, os jambuzeiros bravos, pode ler, Romanos 11. O apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos como jambuzeiros bravos. Você sabe o que é jambuzeiros bravos? Que não dá fruto. Uma fruta que não dá, uma árvore que não dá fruto, era nós. Só que o apóstolo Paulo continua dizendo: mas pela graça do Senhor, Ele cortou Israel por um tempo e enxertou vocês na oliveira verdadeira. É só em Jesus que nós vamos dar fruto. Ele mesmo falou: vocês são as varas e eu sou o ramo, eu sou a oliveira verdadeira. Sem mim nada podereis fazer.
Sem mim, vocês não podem dar fruto. Então, irmãos, é no nome do Senhor Jesus que nós iremos dar fruto. Essa palavra aqui vai se cumprir quando Jesus voltar. Toda língua se dobrará, todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando ele estava no céu, ele se despiu da sua roupa. Você sabe o que é se despir? Ele tirou o paletó aqui. Peço com licença aos irmãos. Tirou a sua... Não é um paletó, isso é espiritual, irmão. Tirou a sua roupagem de divindade. Ele falou: Pai, eu vou descer como homem, eu vou viver como homem, mas também eu vou triunfar como homem. O nosso Deus, ele se despiu da sua glória divina para viver como homem, mas sem pecar. E viveu e venceu o diabo como homem. Porque se ele vencesse como Deus, não tinha graça. Porque a Bíblia vai dizer que no final dos tempos, o homem iníquo, em 1 Tessalonicenses também, o homem iníquo, Jesus, o nosso Deus, vai desfazer ele só com um assopro da sua boca. Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo. Nós é que temos. Igreja, Deus não tem inimigo. O diabo não é inimigo de Deus, não, ele é nosso inimigo. Porque se Deus quiser, ele só faz assim, ó. Cadê? Subiu. Ele não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. É por isso que ele está todo dia acusando os santos de Deus. Olha lá, pecou de novo. Olha lá, está escondido lá pecando. Olha lá, está lá. E Jesus do lado direito, o Pai dá mais uma chance. Está pecando, tá? Pai, dá mais uma chance para ele. Ele está errando, tá? Pai, dá mais uma oportunidade. Eu sei o que ele está passando. Eu sei o que ele está passando. Eu conheço o coração dele. Irmãos, então, é o nome de Jesus. Ele se despiu todo para viver o que nós passamos. Todo dia ele viveu há mais de 2000 anos atrás. Então, quando tu passar por uma dificuldade, quando tu passar por um momento de tribulação, lembra lá atrás. Tenha no teu coração, Jesus passou por isso. Ele venceu. João capítulo 14. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar, mas depois eu vou voltar. Eu também não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conheceu, mas vocês conhecem. Ele disse: é o Espírito Santo da verdade que o mundo não conheceu, mas vocês conhecem. Amém, meus irmãos? Amém. Fique com essa palavra, igreja. Não desanima. Quando estiver passando por um momento de dificuldade, lembra do nome de Jesus. É no nome de Jesus que tu vai vencer toda a perseguição. É no nome de Jesus que você vai chegar no céu. É no nome de Jesus que você vai receber um renovo. É no nome de Jesus que a tua família vai ser salva. Aleluia. A própria palavra diz: não há outro nome a qual nós devamos ser salvos. Jesus Cristo, homem. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Que o Espírito Santo possa continuar a falar mais em cada coração. Se assim os irmãos me permitirem, eu quero estar louvando um louvor para encerrar. Aleluia. Os irmãos podem me ajudar com ele. A irmã pode colocar Samuel Mariano, Saudade.